Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Gelo, Ale, Nilson, tudo em paz? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. A gente acabou se desencontrando aí nessas 2 últimas semanas e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para que a gente não perca o fio da meada, né? E que a gente não fique muito distantes entre o último estudo e o próximo, tá joia? Então, a gente tinha combinado de trabalhar em cima de Salmos 1, e é o que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas vocês sabem que eu falo bastante, então uma hora ou outra vai dar uma escapada aí. Mas é o seguinte, Salmos 1, ele é atribuído a Davi, e ele tem uma perspectiva bastante importante nessa nossa caminhada de conhecimento da palavra de Deus. Todos nós aqui estamos no plano do conhecimento. A gente está num estágio aqui e vamos, na medida do possível, conhecendo cada vez mais, de acordo com o Espírito Santo e de acordo com o nosso interesse pessoal, né? E ele é importante para esse crescimento porque ele traça uma realidade entre os justos e os perversos, né? Os ímpios e aqueles que têm Deus ao seu lado. Não é? Ele descreve, portanto, uma verdade que a própria Bíblia nos ensina e mostra a diferença, de fato, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Essa diferença, ela não é tão perceptível, até porque se fosse, todas as pessoas procurariam servir a Deus. É como eu disse em algumas vezes aí, tem gente que acha Jesus bacana, Deus até um cara legal, mas daí a segui-lo de fato, a servi-lo de fato, existe uma diferença muito grande e isso a gente pode observar no meu dia a dia, no dia a dia de vocês todos aqui, cada um com as suas coisas e com as suas dificuldades. Então a gente vai tentar aprender aqui quais são essas diferenças entre ímpios e justos e o que cada uma dessas coisas, que tipo de consequência ela vai nos trazer certamente mais para frente. E também a gente vai colocar aqui alguns outros versículos para ajudar um pouquinho nisso. Antes de mais nada, é importante a gente separar esses salmos em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 3. E aqui ele mostra de fato o que é a felicidade, né? Em algumas Bíblias vocês vão encontrar a palavra bem-aventurado. O que é a felicidade, o que é a bem-aventurança daqueles que são considerados justos e o que ele vai receber do Senhor. E importante a gente colocar aqui o seguinte, quando a gente fala justo, quando a Bíblia traz a palavra justo nesse texto, ela está dizendo que são pessoas que foram justificadas pela morte de Cristo. Ele não está dizendo de pessoas justas, aquela pessoa boazinha, pessoa que cumpre todas as suas obrigações, que dá o dízimo na igreja, que faz bem caridades no final do ano. Não é esse tipo de pessoa. Né? É a pessoa que, apesar de ter todos os seus pecados reconhecidos, ela foi justificada por Jesus através da sua morte. Acho que eu dei esse exemplo, mas para ficar mais claro, você estar diante de um tribunal, sabendo que todos os pecados que são atribuídos, os crimes que são atribuídos a você, são verdadeiros. Você está esperando a sua condenação, que ela virá, líquida e certamente. E de repente Jesus vem e fala, não, dá esses pecados desse cara aí, esses pecados eu comprei, né? Eu comprei com a minha morte. Seus pecados não sumiram, mas eles foram justificados pela morte de Jesus. As consequências dos seus pecados, vocês todos, nós todos, vamos colher ao longo da nossa vida. Mas eles foram justificados pela morte de Jesus. Tá? Então, justo, voltando, não é aquela pessoa boazinha, aquela pessoa 100% pura, até porque não existe uma pessoa 100% pura, né? Sem pecado, só Jesus foi assim, é assim. E para ratificar o que eu estou dizendo, lá em Romanos
3, versículo 10, o texto diz que não há um justo, nenhum sequer. Tá? Então, feito esse pequeno esclarecimento, a gente vai dizer o seguinte, que de 1 a 3 fala disso, e de 4 a 6 faz um contraste entre os ímpios, os perversos, e os justos, e descreve o final, o futuro dessas pessoas, que espero que não sejamos nós, né? Então a gente vai tentar repassar aqui brevemente, versículo a versículo, para a gente poder entender o que de fato o texto está dizendo, tá? Então a gente vai fazer a leitura agora desse texto e depois a gente segue. Que Deus possa nos iluminar nesse momento e nos momentos futuros em que a gente vai buscar na palavra de Deus conhecer um pouco mais do próprio texto e de outros textos, que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa compreender. A palavra do Senhor diz o seguinte em Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então, meus irmãos, o texto é bastante claro e ele faz uma separação, como eu disse no início, entre os que servem e os que não servem a Deus. Então, o versículo 1, ele já mostra pra gente algumas coisas que, pra gente ser feliz, pra gente ser bem-aventurado, né? E bem-aventurado significa muito mais do que felicidade. É algo assim, tá um nível acima da felicidade. Pra gente ser, então, feliz e pra gente ser bem-aventurado, a gente não pode e não deve fazer algumas coisas. O versículo 1 explica isso claramente. A gente não pode andar com os ímpios, a gente não pode se deter no caminho dos pecadores, a gente não pode se juntar à roda de zombadores. Quem são os perversos? Quem são os ímpios? Os ímpios são aquelas pessoas que nós todos conhecemos e muitas vezes nós parecemos muito com eles, se não somos iguais. São aquelas pessoas que são cruéis, né? Aquela pessoa que pratica o mal contra outras pessoas, né? E Salmos também 10:7 diz: sua boca está cheia de maldições, mentiras, ameaças, violência, maldade estão em sua língua. Fica à espreita por perto dos povoados e emboscada mata os inocentes, procurando as escondidas as suas vítimas. São aquelas pessoas essencialmente más, aquelas pessoas essencialmente ruins. O ímpio também o perverso também aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que acredita que pode fazer o que quiser sem receber o castigo de Deus. Quantas vezes nós não agimos dessa forma? Quantas vezes a gente não vai pelas nossas pernas, pela nossa cabeça, pelo nosso desejo, pela nossa carne e não faz a mesma coisa, né? Também em Salmos 10, de 2 a 4, diz: em sua arrogância, o ímpio, o perverso, persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas, se gaba da sua própria cobiça, sua ganância, amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não busca o Senhor, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Conhece Deus, acha Deus bacana, mas não consegue colocar Deus em nenhum dos seus planos. O ímpio também é uma pessoa egoísta, que só se preocupa com o seu bem-estar. Os outros ficam em segundo plano.
servem somente para satisfazer o desejo do seu coração, né? Para satisfazer o seu próprio umbigo. O Salmo 73 diz assim: com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentando as suas riquezas. E aqui, essas riquezas, são essas riquezas que eles consideram como riquezas, né? As coisas carnais, as coisas humanas, os prazeres, etc. As pequenas conquistas humanas, né? O ímpio também é aquela pessoa injusta, que prejudica os outros para conseguir o que quer. Eu acho que a gente já conheceu muitas pessoas que fazem isso com a maior tranquilidade do mundo. Em Provérbios fala dessas pessoas dizendo o seguinte, que o ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. Ou seja, são qualidades, entre aspas, que todas as pessoas perversas e os ímpios têm, né? Crueldade, arrogância, egoísmo e injustiça. E a gente percebe, portanto, que o ímpio é contrário do justo, né? O justo ama a Deus, quer fazer o bem, faz o que é certo, obedece a Deus, age de forma correta com as pessoas, né? E gostam e amam a justiça, não é? Então, só para explicarmos aí quem são os ímpios de fato. E o quão importante é a gente não andar nos seus conselhos, não se deter nos seus caminhos e não se assentar na roda junto com eles. Porque se essas pessoas têm todas essas qualidades, o que é que nós vamos tirar de proveito para as nossas vidas convivendo com pessoas assim? O que vai trazer para as nossas vidas a convivência com gente desse naipe, não é? Então, no versículo 1 já explicou bastante isso. Ok. No versículo 2 ele diz assim: o prazer de quem teme o Senhor, de quem quer servir ao Senhor, é a lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Então o texto diz exatamente o seguinte: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O 3, para seguir, é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Então a gente já viu aqui quem são os ímpios e quem são as pessoas que servem a Deus. E o que é que a gente ganha, entre aspas, em servir a Deus? O que é que a gente traz para a gente em servir a Deus? Se a gente não se deter junto aos ímpios e se a gente tiver prazer nas coisas do Senhor, a gente colhe um resultado. E esse resultado é um resultado positivo. E esse resultado ele está descrito aqui no versículo 3. Ele é como a árvore plantada à margem do rio que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Ele é comparado com essa árvore, que é uma árvore frondosa, que traz os seus frutos no momento certo, que nunca vai murchar, que nunca vai acabar e sempre vai prosperar em tudo aquilo que faz. Então, se a gente quer, se a gente entende, se a gente busca a felicidade, nós precisamos fazer, em primeiro lugar, o que está descrito do 1 ao 3. A gente não deve fazer algumas coisas, tipo conviver com os ímpios, pecadores, zombadores. A gente deve sim ter prazer nas coisas do Senhor, meditar dia e noite, se a gente quiser ter esses resultados positivos. Tá bom, então, beleza, acho legal isso aí, mas eu queria saber o que acontece com aquelas pessoas que não agem dessa forma, né? Que são os ímpios, que nós já descrevemos as qualidades, né? E a gente vai ver isso do versículo 4 ao versículo 6. Ao contrário de sermos felizes, o mesmo não acontece com os perversos. Eles são como palhas levadas pelo vento. Eles vão ser condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos,
mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então, meus amigos, meus irmãos, o contraponto de sermos felizes, de andarmos ao lado de Deus, é o preço que a gente vai pagar por não ser assim. E esse preço é um preço caro. Comparando com a árvore frondosa que nunca murcha, esse aqui não. Esse aqui vai ser palha levada pelo vento. Sabe aquele momento em que nós somos justificados, que nós nos colocamos diante de um juízo, na certeza que seríamos condenados, e Jesus veio e nos retirou dessa condenação? Né? Quando vier o juízo, esses pecadores não terão lugar entre os justos. Esses pecadores não terão esse benefício diante dos justos. Por quê? Justiça e injustiça são coisas opostas. Eu ressalto isso todas as vezes que a gente faz um encontro, que Deus e o mundo não se misturam, que são como água e como óleo. Você pode misturar, mas eles nunca vão se misturar. Deus não compactua com as coisas do mundo, com as coisas que trazem a maldade, que trazem a separação de Deus e os homens. Então, nós temos aqui um momento raro, né, e importante para refletirmos. Se eu sei o que me traz felicidade e eu sei o que acontece com os perversos, com os ímpios, eu acho que eu preciso parar hoje e refletir o que eu quero para a minha vida. Quando vier o juízo, as coisas não terão mais jeito. Eu sempre falo que a gente está dentro de um elevador e a gente tanto pode subir quanto a gente pode descer. E uma vez dentro desse elevador, você não consegue mais voltar para o hall de entrada. Você está lá dentro e está aguardando para que lado vai. Entendeu? Então é importante que a gente saiba de fato aonde a gente quer passar a nossa eternidade. Eu sei que parece uma coisa muito distante, né? Uma coisa que a gente não consegue palpar, que a gente não consegue segurar, a gente não consegue medir. Mas é exatamente isso que vai acontecer. Eu sei que a vida, que ela nos atrai. Eu sei que as coisas do mundo são gostosas. Tudo que é ruim é gostoso. Vocês já repararam? As coisas que são gostosas, elas são atraentes, né? As coisas que nos dão prazer, elas são coisas atraentes. Eu nunca experimentei, mas maconha, cocaína, não pode ser um negócio tão ruim assim, senão tinha tanta gente querendo usar. Deve dar algum barato, deve dar alguma coisa assim muito diferente. A bebida, por exemplo, é a mesma coisa. Então, a gente sabe que essas coisas, elas têm um peso na nossa vida. Tem gente que tem, por exemplo, compulsão a sexo. O sexo não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal, mas ela tem um lugar na nossa vida, isso. Né? Tem um momento na nossa vida. Então, as coisas do mundo, voltando, elas nos atraem sim. Porque elas nos chamam para alguma sensação de uma felicidade que daqui a 5 minutos acaba. Não é? Então, essa reflexão é importante para a gente definir o que a gente quer da nossa vida. Será que eu quero continuar conversando toda quarta-feira, falando a mesma baboseira? E se eu não quero mudar? Se eu não quero mudar, meu irmão, para. Vai fazer suas coisas, vai fazer a sua vida. Porque a Bíblia não é uma leitura pura e simples. A Bíblia traz para a gente um sentido de reflexão e mudança. Um sentido de arrependimento e mudança. Então, se você não está afim de fazer isso, esquece, siga o conselho dos ímpios. Sabe? Sente-se à roda dos escarnecedores. Se detenha no meio desse povo.
Vá curtir as coisas que você acha que são bacanas para a sua vida. Vá conviver com coisas que te dão prazer momentâneo e que vão levar você para o buraco, para o inferno. E vão te levar para o inferno. Não é simplesmente uma palavra. Sabe? Não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia que diz isso. Nós acabamos de ler em todos esses textos. Em todo esse texto. Então, eu queria que esse fosse um momento de reflexão. Um momento onde você parasse, de fato, de coração puro, e refletisse sobre a sua vida. Como é que está a sua vida agora, nesse exato momento? Para onde está caminhando a sua vida? Diante de todas as coisas que você está vivendo, de todas as atitudes que você está tomando, de todas as escolhas que você está fazendo. Você está enganando a quem? Meus irmãos, a mim, vocês não estão fazendo nem bem nenhum, nem mal nenhum. Entende? Então, comigo, eu já disse desde o início, vocês não têm que se preocupar. Eu estou aqui sendo um instrumento usado por Deus para levar uma palavra de reflexão para todo mundo, inclusive para mim. Então, não se preocupem comigo. Não sigam por seguir, porque é o Zé que está falando, porque, poxa, se eu não for é chato. Não tem nada de chato. O seu compromisso é com Deus, não é comigo. Eu estou em paz. Se você vier participar na quarta-feira, se você não vier participar na quarta-feira, se você seguir a roda dos escarnecedores, se você... Para mim, é você e Deus. As suas escolhas, você vai prestar conta delas para Deus. Então, o que eu quero dizer para encerrar de fato essa nossa conversa? Pensem em tudo isso que vocês estão vivendo, em todas as escolhas que vocês estão fazendo, em todas as atitudes que vocês estão tomando, estão tendo, o quanto vocês estão influenciando as pessoas ao redor de vocês, levando a palavra de Deus, o quanto vocês estão servindo a Deus ou não estão servindo a Deus, o quanto vocês querem, de fato, servir a Deus ou não querem servir a Deus. E paguem o preço das suas escolhas. Paguem o preço das escolhas que vocês fizerem. Mas depois não digam que vocês não tiveram a oportunidade de refletir e de mudar. Que vocês não tiveram a possibilidade de pelo menos parar, pôr a mão na consciência e falar, poxa, é isso. Não, não é isso. Vocês estão tendo a oportunidade. E talvez seja a última oportunidade que Deus possa estar dando a cada um de vocês. Se vocês estiverem no caminho dos justos, glória a Deus por isso. Amém para essa situação. Se vocês não estiverem nesse caminho, parem e repensem. Ainda dá tempo, mas pode ser a última oportunidade. Tá bom? Da minha parte, eu estou aqui orando por cada um de vocês, vocês participando ou não no dia a dia. As minhas orações, elas seguem para vocês, pedindo que Deus os ilumine, que abra todas as portas para a sua compreensão. Tá bem? Meus queridos, fiquem com Deus. Fico à disposição aqui para vocês fazerem seus comentários, as suas críticas, sugestões, como eu já tinha pedido anteriormente. Tá? Mas se não quiserem fazê-lo também, não tem problema. Mas tenham esse compromisso com Deus em primeiro lugar. Tá joia? Valeu, obrigado. Desculpe os nossos desencontros aí. Se Deus quiser, semana que vem estamos por aqui. Tá joia? Valeu, gente. Abraço. Fiquem com Deus.